te agradecer muitíssimo pela confiança que você teve em mim, eu sei inicialmente, mas também por entender que isso é uma grande homenagem para você, tá? Pelo seu trabalho, pela sua inteireza nesses anos de dedicação à literatura, e dizer que você, para a gente que gosta de letra, gosta de palavra, gosta de livros, é um grande exemplo. Um exemplo a ser seguido, a ser imitado, copiado. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado, digo eu, primeiro ao convite que me foi feito para participar deste FLI Araxá, e dentro dessa participação, o convite que me foi feito, a condição de o autor homenageado deste terceiro FLI Araxá. Então, meus grandes agradecimentos à Associação Cultural Sempre um Papo, na pessoa aqui do diretor Afonso Borges, e quero, na oportunidade, estender os meus agradecimentos ao apoio que foi dado para a realização, né, destes 4 dias, né, na realidade, com amanhã 5 dias, das autoridades aqui de Araxá, né, e eu quero fazer um agradecimento especial à equipe que trabalhou esses dias todos, né, essas meninas que com tanta eficiência e tanta doçura ao mesmo tempo nos atenderam. Eu gostaria aqui de citar o nome delas, me perdoe se eu esqueço o nome de algumas, mas a Juliana, a Josane, a Paula, né, Maria Lisa, Tamires, enfim, todas elas, meu muito obrigado. E quero também fazer um agradecimento especial a um fotógrafo, que é um craque da fotografia, e já considero meu amigo, que é o Jackson Romanelli. Então, agradecimentos feitos, e a presença aqui agora também do meu amigo de longa data, Humberto Werneck. Eu gostaria de dizer umas coisinhas rápidas a respeito de algumas ligações minhas com Araxá. A primeira delas é que Araxá, durante 10 anos, fez parte de minha vida de uma maneira, digamos, efêmera, mas constante. Por quê? Porque aos 15 anos, para os que não sabem, eu moro em Tuiutaba, nasci em Tuiutaba. Aos 15 anos, eu fui estudar em Belo Horizonte, fui fazer, na época que se chamava curso clássico, nós tínhamos o científico e o clássico, né? E eu fui fazer o curso clássico no Colégio Marconi, lá de Belo Horizonte. E depois de concluído o curso, eu fui estudar filosofia na universidade, na época era Universidade de Minas Gerais, que passou depois a ser Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz lá o curso de filosofia. E, bom, então eu, nas minhas viagens, né, para ir a Belo Horizonte e para voltar a Ituiutaba, eu sempre passava aqui por Araxá, que era e acho que continua sendo pelo menos a metade do caminho. E passava sempre, então, pela rodoviária, que eu soube que nem existe mais, né? E havia ao lado, que era a marca registrada de quando a gente estava chegando, né, de um lado ou de outro, a pensão do Tormin, né, que me disse que hoje também está... Parece que só a fachada, aliás, até me contaram que foi tombada, né? Mas eu acho que está tombada no outro sentido também, que ela caiu as paredes e tal. E, bom, então, houve isso, né, essa presença de Araxá, né, isso ao longo de 10 anos. E como eu passava aqui praticamente 4 vezes por ano, né, quando eu ia, quando voltava para as férias de dezembro, depois as férias de julho, então, né, de certa forma, conheci pelo menos o centro da cidade, que a gente via logo quando estava chegando, quando estava de um lado ou de outro. Então, foi diria, né, uma presença marcante dessa forma, né? E, recuando bastante no tempo, eu gostaria também de contar para vocês aqui, que em 1927,
uma jovem de 23 anos, formada há pouco tempo no curso normal do Colégio das Dores, de Nossa Senhora das Dores, perdão, Nossa Senhora das Dores, de Uberaba, que era das freiras dominicanas. Essa jovem estava com uns probleminhas de saúde, fez uma consulta em Uberaba, acompanhada do seu pai, e, felizmente, não constatou nada de mais sério, mas receberam do médico a recomendação de que passasse uns dias aqui em Araxá, para usufruir das propriedades medicinais das águas, né? Então, eles vieram, ficaram hospedados no Hotel Brasil, que andei perguntando um e outro aí, não existe mais, aliás, ninguém soube me responder nem onde ficava esse hotel. Mas dessa estada em Araxá, ela escreveu algumas cartas ao seu noivo lá em Tiltaba, né? Bom, depois, no ano seguinte, eles se casaram e vieram a ser, né, meu pai e minha mãe, né? E, bom, minha mãe faria agora, 25 de outubro, se viva estivesse, 110 anos. Ela morreu há 3 anos, com 106. E até os últimos dias, ela permaneceu lúcida. E ela gostava muito de uns versinhos que eu também considero lindos. E ela os declamava até nos últimos dias de vida. Bastava pedir, ela declamava. E eu até, então, como homenagem, juntando tudo isso, Araxá, minha mãe, meu pai e tudo mais, eu vou dizê-los aqui agora para vocês, coisas curtinhas, não sei se vocês conhecem, que é o seguinte: Rosa colhia rosas no jardim. Na face primorosa também tinha rosas cor de carmim. Cheguei e disse: Rosa, qual rosa me dás? Quais rosas me dás? As que tenho na face primorosa ou as que na mão trazendo estás? Não dou-te as rosas da face, nem as que tenho na mão. Daria, se me estimasses, as rosas do coração. Bom, meus amigos, então, lembranças à parte, vamos ao trabalho, já que esse cara me pôs aqui para trabalhar. Humberto, nós dois construímos várias armadilhas para você hoje, mas vamos começar pelas que não são tão peçonhentas. Humberto fez uma colocação legal, né, Humberto, para a gente dar um pontapé inicial? Não, eu, em conversa com o Afonso, e hoje de manhã aqui também, quando falei de você, eu deixei extravasar um pouco da minha inveja benigna de estar diante de um escritor que vive para isso. Não faz outra coisa a não ser escrever. Isso não é de hoje. Conheci o Vilela em 65, do século XX. Já apaixonado pela literatura e já embicado para a literatura. Todos nós, jovens, estávamos nessa picada e poucos perseveraram, e nenhum, como Luiz Vilela, monogamicamente ligado à literatura desde sempre. Luiz Vilela, você é um homem rico, como é que você consegue levar essa vida? O que como é que a literatura te remunera, em qualquer sentido? Qualquer sentido, são poucos os sentidos, né? Para citar aqui um grande amigo meu, já falecido, e um grande escritor também, o João Antônio, ele dizia que o escritor vive de direitos e de tortos, né? Tortos seria isso, por exemplo, aqui, né?
palestras e outras atividades paralelas enfim, à publicação de livros, né? Então, eu posso dizer que eu, em parte, vivo disso também, né? Dos direitos e dos tortos, né? Agora, a essa altura do campeonato, eu já tenho uma obra considerável, né? E a soma de tudo isso me dá uns trocadinhos que dá para eu viver dignamente, né? Com licença, mas não é isso que me impressiona. É que nesses anos todos, quando você não tinha essa obra, não é? Você colocou a literatura em primeiríssimo lugar na sua vida. Você poderia ter sido, eu disse hoje aqui, um jornalista, você poderia ter sido, e foi um jornalista por um tempo no Jornal da Tarde, que era um jornal meio laboratório, meio revolucionário, que houve em São Paulo nos anos 60, 70, né? Você andou por lá em 68, tirou dessa experiência um romance interessantíssimo. Você poderia ter feito uma carreira de professor de filosofia. Você poderia, como tantos escritores, ter atividade literária como uma coisa meio colateral, meio na sombra, quase como um pintor de domingo. Não é aquele cara que vai trabalhar nas horas vagas. E, no entanto, você colocou a literatura no centro. Não é? Isso aqui me impressiona. Eu te falei de remuneração, eu não estava pensando só em dinheiro, não é? Porque há de haver uma gratificação enorme para você, não pecuniária, vamos dizer. Queria que você falasse como é que você se sentiu assim ao longo desse tempo, fazendo uma caminhada que não era em cima de um mar de dinheiro. Compreendo perfeitamente sua pergunta. Bom, eu vou citar um fato que foi decisivo para mim. Bom, eu já tinha, claro, né, essa determinação de, quando fosse possível, se fosse possível, viver apenas escrevendo literatura, né? E acontece que, exatamente nessa época que foi referida aqui pelo Humberto, né, em 68, quando eu estava no Jornal da Tarde, eu recebi um convite para participar de um programa lá nos Estados Unidos, que se chamava International Writing Program, que reunia escritores do mundo inteiro, né? Na época eu estava lá, havia em torno de 40 escritores da América do Sul, da Europa, Ásia, África, né? E, bom, lá nós tínhamos 24 horas para fazermos o que quiséssemos. Não éramos obrigados sequer a escrever, né? E, bom, eu, nesse regime, que é um regime, era e considero ainda o regime ideal para o escritor, você não ter nenhuma obrigação além daquelas, claro, cotidianas, né, de sobrevivência e tal. Eu passei por essa experiência e aproveitei bastante, porque eu acabei lá o meu primeiro romance, que se chama Os Novos, e foram 9 meses disso, né? Então, ao voltar para o Brasil, eu tomei a decisão, de agora em diante só vou escrever, custe o que custar, né? E aí fui levando a coisa adiante, claro, com alguma dificuldade. Nessa época, eu acabei voltando para a minha cidade, no interior, né? E, claro que numa cidade no interior você tem menos despesas, né, no seu cotidiano, e até porque eu estava lá na casa dos meus pais, né? Fui por vários motivos, né? Sempre me pergunto, por que você voltou para Ituiutaba, né? Então, eu, enfim, voltei e, com exceção de saídas, né, para, às vezes, lançamento de livro e outras atividades às quais me referi há pouco, né, relativas à atividade do escritor, eu fui ficando e achei que isso era o que eu queria, né? E, sim, continuei e vi que era a melhor solução, dentro das que eu podia escolher, e foi isso, né? E aí eu continuei e estou lá até hoje, né, com saídas esporádicas, né, como essa aqui agora, mas é lá o meu QG, né? E às vezes a pessoa, você fica o dia inteiro escrevendo, fala, não, cara, né, se ficar o dia escrevendo, você acaba escrevendo coisa que não presta, né? Tem que esperar, dar um tempo, deixar o santo baixar, né? Mas realmente eu disponho, se eu quiser ficar
como, aliás, né, eu fiz lá nos Estados Unidos, né, a cidade era Iowa City, em Iowa, estado de Iowa. Lá eu peguei para valer, né, esse romance e, sem exagero, cheguei a escrever 10 horas de enfiada. Assim, né, começava, por exemplo, de noite, atravessava a madrugada e cheguei a perder a noção do tempo, quer dizer, que dia que era, que dia da semana e tal. Então, eu acho que esse é o regime ideal do escritor. E lá, na minha cidade, eu podia fazer isso. Também posso, né? Hoje, mais do que não, posso fazer isso sem nenhuma dificuldade, né? Então, é isso, né? Agora, Vilela, eu acho que tem outro aspecto aí que é exemplar também, para mim, pelo menos. No Brasil, o escritor sempre teve que deixar a sua cidade, ainda que seja uma capital de segundo, terceiro nível, não é? Vamos falar, claro, Belo Horizonte, Goiânia, Recife, e ir para a cidade grande, tem que ir para a cidade grande, para ali meio que conquistar, abrir um espaço, não é? E você é uma comprovação de que isso não é uma fatalidade. Quer dizer, o cara pode ficar onde queira estar, ainda que seja numa cidade pequena, e tocar o seu projeto. Sim, e isso há um fator importantíssimo aí, que é referente aos últimos anos, que é a globalização. Então, hoje, né, interior, para bem ou para mal, e esses dias até entre nós, colegas, né, escritores, temos conversado muito sobre isso, que o interior não é mais aquele interior de antigamente, né? E eu costumo citar os versos do nosso poeta preferido, né, que é o Carlos Drummond de Andrade. Aqueles versos falam assim: um homem vai devagar, um burro vai devagar, devagar a vida passa, eita vida besta, meu Deus, né? Então, isso acabou, né? Ainda há burros, né, de várias espécies, né, na cidade, e homem devagar, isso eu não vejo mais na minha cidade, não. Os homens só andam depressa, os homens, bem entendidos, os homens e as mulheres, andam depressa, de olho no celular, né, falando alto. Às vezes eu moro numa rua central, às vezes com frequência, eu acho que tem alguém falando comigo lá fora, me chamando e tal, né, porque às vezes eu ponho um cadeado na grade, chego lá, é o cara que está falando, né, quer dizer, essa é a cena comum na cidade. Eu costumo dizer que de 3 pessoas que passam lá na calçada, onde é a minha casa, de 3 pessoas, 2 estão falando no celular. Vilela, falando em calçada, desculpe. Não, sim, vai. Falando em calçada, conta para mim, o que você faz depois que você termina de escrever um texto? E a história do pessoal lá na sua porta, que estava querendo entrar na sua casa por causa daquela briga que você teve com aquela moça lá no corredor, depois você falou que não estava lá, mas estava lá mesmo. Esse é cada escritor tem os seus métodos, né, para escrever. E um dos meus é ler, como vocês já sabem, e hoje já foi até mencionado aqui numa mesa, eu leio os meus contos, leio os meus textos, em geral, em voz alta, não apenas os diálogos, né, leio tudo. Mas é claro que, no caso dos diálogos, eu os leio dando a entonação que seria a entonação da realidade. Inclusive uma voz feminina, Vilela. Afina a voz para sair a voz feminina. Faz um favor. Eu pago para ver. Você troca o microfone com o Vilela? Esse não é o momento. Eu acho que esse está mais fraco. Isso. Não, esse aqui está um pouco pior. Põe. Mas então, por quê? Porque eu procuro dar o máximo de naturalidade, mais uma vez, ao meu texto em geral e, claro, no caso dos diálogos, né, que aquelas falas soem como são aparentemente são na realidade, porque isso é uma questão meio complexa, né, que eu resumiria o seguinte, né, isso é uma coisa mais para escritores, né, que o bom diálogo não é o diálogo que copia o diálogo da realidade, né? Ele tem que ser lapidado, depurado, para corresponder, de certa forma, àquilo que seria o diálogo da realidade. É coisa meio complicada, né? Mas é assim mesmo, né? Então, a minha maneira de fazer isso é ler o texto em voz alta, né? E é impressionante como essa leitura me revela problemas do texto, né? Coisas que não estão boas e tal, que eu tenho que melhorar, né? Então, isso eu faço com tudo, né? E vou fazer, já adianto para vocês, nesta noite aqui, que eu vou ler um texto, que é do meu próximo livro, que
é exatamente um texto que tem diálogos, né? Enfim, então é isso, né? Agora, só para responder mais diretamente a pergunta do Afonso, é uma novela que eu tenho que se chama Te Amo Sobre Todas as Coisas, que é um casal no aeroporto, né? O cara vai viajar, e logo depois aparece a ex dele, e começam lá a conversar, a discutir, né? Aí o avião não chega porque havia um mau tempo, né, no lugar de origem, e enquanto isso eles ficam ali conversando, ela tentando reatar as coisas e tal. Então, praticamente, é a conversa dos dois ao longo de toda a novela, né? E o que eu fazia? Eu ia lá para o fundo do corredor, lá de casa, né, para não ficar lá dentro da casa e poder ler à vontade, né? E aí eu fazia as vozes dos dois. Não necessariamente, vamos dizer a verdade, a voz feminina. Mas, né, fazia as vozes dos dois. Uma senhora mais máscula, né, digamos. Até que não era, não, mas... então, eles discutindo, né, levando a voz lá, né, enfim, o pau quebrando entre os dois lá, eu também, né, falava alto, tudo, né? E, de repente, me tocava, puxa, alguém passar aqui agora, que o portão era relativamente perto da calçada, vai achar que tem alguma briga aqui em casa e tal, né? Aí eu me afastava e falei, não, agora é hora de parar. Mas o impressionante é o seguinte, aquilo ficava na minha cabeça e os dois continuavam brigando dentro da minha cabeça, que eu tinha que arrumar qualquer coisa que me distraísse, porque aquilo fica obsessivo realmente, né? Então, é isso. Você né? tem que falar mais perto, Ido. Eu uso realmente esse processo aí, né? E também, isso acho que foi dito aqui hoje também, né? Espera aí, Vilela, mas só um minutinho. Pois não. Alguém acorreu para apartar essa briga? 3 pessoas, ele não conta para ninguém, não, mas Não, deu quase porque boletim. eu me afastei a tempo, né? Isso Mas dá um conto, hein? Provavelmente daria. Até só para emendar um pouquinho a coisa, eu aprendi isso, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. Eu aprendi isso na adolescência, lendo uma pequena biografia do Flaubert. E o Flaubert morava na província, embora fosse sempre a Paris, mas ele morava na província, e ele, lá no escritório dele, né, com a janela aberta e tal, ele ficava sozinho, né? Digo-se de passagem, abrindo parênteses, que eu leio, às vezes pergunto, para quem você lê esse texto em voz alta? Eu falei, não, leio para mim mesmo, não é para ninguém. Não teria sentido ler para as outras pessoas. Mas, então, o Flaubert ficava lendo, e os meninos lá da região iam lá para a janela para ficar vendo doidinho lá dentro, né? Então, para eles, aquele cara é maluquinho da Silva, né? Porque ficava lá andando sozinho e falando em voz alta, né? Então, eu aprendi isso com o Flaubert, passei a fazer com meus textos, estava aí por volta dos 13, 14 anos, começando, né? E foi uma descoberta sensacional, porque eu vi a diferença que fazia você lendo um texto friamente e o dizendo em voz alta. Ô, Vilela, antes que você faça a leitura, né, tem uma pergunta que é meio recorrente, eu acho que todo mundo deve te fazer isso umas 4 vezes por dia, mas que eu acho que é interessante para quem é escritor e para quem não é. Como é que você funciona? Assim, você falou aí há pouco em baixar o santo, né, na hora de escrever. Queria que você me desse uma ideia do que é uma rotina sua de escritor. Você é um madrugador, você escreve de manhã, você corrige de tarde, como é que é? Existe uma disciplina, uma disciplina, e depois, você só senta ali quando baixa o santo ou você dá um jeito de armar um alçapão, uma arapuca para o santo descer, como alguns escritores fazem? Isso, primeiro, né, eu não tenho disciplina nenhuma. Eu vou levando a vida, sempre lendo, né, sempre há coisas que já escritas anteriores, que volta e meia eu estou ali reescrevendo, tal. Então, há sempre alguma coisa que eu esteja fazendo ligada à minha atividade, né? Agora, no caso de uma coisa nova, eu não sei quando aquilo vai aparecer, e se aparece, quando muito, às vezes eu tomo uma nota, né? E há também variantes aí, que seria um papo meio extenso, né? Mas, por exemplo, no caso de um conto, né? Eu posso pensar numa ideia, aquilo fica por dias, né, fermentando e tal, e depois eu parto para escrever o conto. Mas, no caso de um romance, né, por natureza é um texto bem mais longo, não tem como fazer isso. Então, no caso de um romance, às vezes eu tomo notas, né, que seriam como a bússola, né, para eu poder continuar, embora
no correr do trabalho, né, ao escrever, então, partir para escrever o romance, muitas daquelas notas vão perdendo sentido, né, as coisas vão surgindo e tal, né, e, ao contrário de outros escritores, eu não planejo nada, porque planejar, para mim, me inibiria no trabalho. Então, eu prefiro deixar a coisa acontecer, né, costumo dizer, né, para simplificar, que eu solto os cachorros, na primeira versão, não fico preocupado de estar relendo enquanto eu estou fazendo o trabalho. Agora, depois, sim, vem todo o trabalho de reescrever o texto, lapidar, de cortar, acrescentar. Eu, principalmente, corto, né, mais corto do que acrescento. Enfim, de enxugar o texto, né? Isso é um trabalho que pode levar dias, meses e anos. Só para dar um exemplo, um dos meus últimos livros, me dizia um professor, né, diga recentes, né, porque, então, um dos meus mais recentes livros é um romance que se chama Perdição, e eu tenho dito sempre, eu escrevi ao longo de 10 anos. Né, e, mais uma vez, explico, eu não fiquei 10 anos, dia e noite, escrevendo esse livro. Né, mas escrevi uma parte, depois continuava, deixava, voltava. Né? Então, isso foi um trabalho que foi feito ao longo de 10 anos. Né? E eu li em voz alta, de ponta a ponta, né? na fase final, quando eu já estava o texto estava aproximando da última versão, eu li de ponta a ponta. Né? Não de uma vez também, explico, né? Mas determinados dias eu peguei e fui firme até. Né? Então, é isso. Vilela, né? é importante dizer que o Vilela ganhou um prêmio agora recentemente com Você Verá, o seu mais recente. Bom, hein? Quase mais recente, que tem um outro mais recente, né, o Feijoada e Outros Contos, que tem uma carga simbólica tremenda. A Academia Brasileira de Letras concedeu ao Vilela o prêmio ABL de ficção, que historicamente só é concedido a romances, naturalmente, e é um livro de contos, não é, Vilela? Isso, assim, é além de ser, obviamente, uma coisa bastante especial, é um orgulho para Minas, porque nunca antes a Academia tinha dado a um livro de contos um prêmio de ficção, teoricamente. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Se você me permite aí, sem me vangloriar de nada, mas já que você tocou nesse aspecto, na realidade, a categoria em que o meu livro recebeu o prêmio, né? Porque isso, só para esclarecer para vocês, não é um concurso. Né? Eu não entrei com livro em concurso nada. A Academia, todo ano, ela escolhe, então, os melhores em cada categoria. Né? Mas a categoria que foi escolhido o meu livro, que é realmente prêmio de ficção, mas incluía romance, teatro e conto. As três não especificam assim, romance, teatro e conto. Né? Mas você ia me perguntar outra coisa. Não, Vilela, você tem uma certa tradição quase em ganhar prêmio. Você ganhou Jabuti, me lembro disso. E você começou num episódio, aos 24 anos, o seu primeiro livro, Tremor de Terra, que eu tenho um exemplar dessa edição até hoje, é uma coisa mimeografada. Grafiquinha. De uma editora fantasma? Não. Não, uma editora chamada de fundo de garagem. Né? Na realidade, não chegava a ser quase uma editora. Né? É uma edição tosca. Né? O Vilela, aos 24 ou 23, não sei, publica esse livro em 1967. E esse livro concorreu, não sei se por inscrição ou como foi, ao prêmio que talvez fosse, na época, o prêmio literário mais importante do Brasil, que era o Prêmio Nacional de Ficção do Distrito Federal. Não é? E deu-se uma coisa muito única, eu acho, que já tinha ali um sujeito que ia ganhar, um escritor, um medalhão de São Paulo, Zé Geraldo Vieira, que era um escritor consagradíssimo, né, vamos dizer, estabelecido, né? Ele tinha uma sesmaria dentro do mundo literário. Ele já desembarcou em Brasília, segundo as boas e más línguas, com o discurso no bolso. E o discurso vai para esse moço aqui do meu lado. E aquilo teve uma importância grande na sua vida, assim, isso te abriu uma porta de editoras em seguida, né?
Claro, até porque eu já vinha tentando, né, publicar livros e só recebia recusas das editoras. Aí também é uma informação um pouco extensa, que eu não vou me deter, porque não tem maior interesse para vocês, né? Mas, na realidade, na época eu tinha, já depois de escrever muitos contos, eu separei em 2 livros, né? E, por razões lá que não tem nem como explicar, resolvi começar a tentar a editora com um deles, né? E mandei. No caso, o livro era que veio depois a ser meu segundo livro, que é também um livro, já disse, de contos, se chama No Bar. E mandei, então, mandava para uma editora, recebia uma recusa. Mandava para outra, outro tipo de recusa. Mandava para outra, nem respondia, né? E eu disse, na época, para mim mesmo, enquanto houver uma editora no Brasil, eu vou mandar meu livro, né? E fiquei obstinado mesmo com a coisa, vou até o fim. E, nesse meio tempo, para encurtar o caminho, né, eu resolvi, né, enquanto novas tentativas eram feitas, falei, vou juntar aqui meu dinheirinho, trabalhava nessa época como secretário do Departamento de Filosofia em Belo Horizonte, eu já tinha me formado, e juntei lá meu suado dinheirinho e procurei a gráfica mais barata de Belo Horizonte. E encontrei essa que se chamava Grafiquinha, com G minúsculo ainda, né? E publiquei, e nessa ocasião o livro nem estava pronto, eu tive a notícia para o jornal que havia esse concurso em Brasília. Aí eu fui lá e não acreditava muito em concurso, não, falei, estou com o livro aqui quase pronto, era para livros inéditos. Eu fui lá, a Grafiquinha, e pedi à moça lá que imprimisse, meio às pressas lá para mim, 5 exemplares para eu mandar para esse concurso. Mandei, né, e pouco tempo depois, eu lancei o livro lá em Belo Horizonte, na Livraria do Estudante, né, que eu acho que nem sei se existe mais. Não existe, não. E, no momento que eu estava já para começar lá a sessão de autógrafos, na livraria até tinha bastante gente, me chega a notícia que meu livro tinha ganhado o prêmio lá em Brasília, né? E aí fui, né, nem dormi, né, peguei um ônibus, né, atravessei a madrugada para chegar em Brasília, depois do boteco, claro, né, gente, que tinha que comemorar alguma coisa, né? E aí chego lá, fiquei sabendo dessa história, né, que esse escritor, né, várias histórias, né? Humberto talvez não tenha se lembrado de contar, mas isso me contaram lá na época, né, que quando esse prêmio era dado ao final da Semana Nacional do Escritor. Então, estavam lá escritores de várias partes do Brasil, as grandes figuras da época e tal, né? E me contaram, então, que no momento que foi anunciado o prêmio de ficção, esse escritor se levantou e disse, eu quero saber se esse concurso é para aposentar autores de obra feita e premiar meninos saídos da creche, né? Tal foi isso, né? Coluna 2. E houve outro escritor lá que bateu o pé na hora, né, do anúncio do prêmio, levantou lá e falou que a comissão tinha feito molecagem e se retirou da sala, né? O escritor José Condé, que depois eu vim a conhecer numa outra semana que foi convidado e tomamos umas lá junto, ficamos amigos, né? E o próprio José Geraldo Vieira, em outra ocasião também, numa semana, me tratou, né, com toda a elegância, com até simpatia, né? Então, falso, que é uma loucura, né? e só um detalhe, né, acrescentar tudo isso aí, que o romance do José Geraldo se passava em Brasília, né? Então eu não tinha a menor dúvida, o prêmio era dele, né? Vilela, você tem uma surpresa para a gente aí hoje? Surpresa, nada tão importante, né? Mas, já que falamos tanto, para os que não conhecem, especialmente, para os que não leram nada, fica aqui como Robson, te pedi para colocar o pedestal. Vilela, eu só queria saber uma coisa antes que você lesse. Em que ponto está esse livro? Esse é um livro que está concluído? É um livro que está em progresso? Sim, isso aí eu ia dizer agora, né? O trecho é de um livro que já está escrito, né? Do começo ao fim. Ele, de certa forma, está pronto.
Agora eu tenho 3 processos também. Eu Fica gritando lá dentro de datilografo, casa, primeira aquela versão à gritaria mão, dentro de casa. depois eu datilografo, depois é digitado, né? E aí sim, até fazer isso, eu acredito que no começo do ano ele já estará em condições de ser enviado para a editora. O editor já está sabendo, ficou muito interessado e prometeu, quando eu mandar, ele já publica de imediato. Qual né? o título? O Filho de Machado de Assis. Né? Então, antes de ler, vou só uma palavrinha rápida aqui para dizer o seguinte. Já estão falando do livro, né? Para também, às vezes, os mais novos aí, que não conhecem ainda o de Machado de Assis, né? Tem lá um dos principais livros, que chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, cujo final é o seguinte: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E consta, né, nas biografias do Machado, que ele não teve filhos. Então, esse final foi sempre muito associado, né, à vida dele. Bom, esse livro, que se chama, então, O Filho de Machado de Assis, tem um personagem lá, o principal, que é um velho professor, que, fazendo uma pesquisa, não sei qual, não consta lá no livro, né? Mas ele fazendo uma pesquisa na Biblioteca Nacional, ele acidentalmente, casualmente, descobre lá numa publicação, que ele também não diz qual, né, mantendo segredo, que é um machado para ele tremendo. Aliás, como ele diz, achados de machados, né, é uma brincadeira que ele faz uma hora lá. Mas, enfim, ele descobre lá numa publicação uma referência a um filho do Machado de Assis. E aí ele fica louco com aquilo, né? Chega em casa, liga para... Contar um pouquinho, só para vocês entenderem depois um pouco o texto, né? Ele liga para um ex-aluno dele, que é, assim, um jovem, né? Não tão jovem, mas um jovem, que é a pessoa, assim, de absoluta confiança dele. Ele mora sozinho, né? E qualquer dificuldade lá, ele sempre contava com esse jovem para ajudá-lo em tudo que precisava lá. E ele chama o jovem, telefona, não acha o cara lá, né? E chega na manhã do outro dia, ele torna a ligar, aflito e tal, chama o rapaz, aí o cara vai lá e ele, então, né, conta dessa descoberta. E o rapaz é o narrador da história. Né? Então, ele que narra tudo isso. Né? Isso é importante, tem essa informação para vocês situarem melhor o que é o texto. Né? Enfim, então ele conta, né, para o cara, né, até chega lá, para contar mais um pedacinho do livro, ele chega lá e fala para o rapaz, assim, o final de Brás Cubas. Né? Aí o rapaz fala esse final que eu disse agora para vocês. Né? Aí ele diz, mentira, mentira deslavada. E aí o rapaz fica assustadíssimo e tal, né? Não, mas é esse final. Não, mas ele continua, né? Aí ele conta, né? O que ele tinha descoberto lá. E aí, então, eu vou ler um trecho que está lá nos meados, é uma novela, né? Esqueci de dizer para vocês, é uma novela que deve ficar em torno de umas 80 páginas, 100 páginas, por aí. Né? Então, eu vou ler um trecho que é lá dos meados do livro, o professor contando lá o momento que ele, então, fez essa descoberta. Né? Mas, antes de ler esse trecho, para dizer um pouquinho, situar também mais um pouco o texto, né, que eu vou ler, ele conta que ele ficou tão assim, diria, né, como diz lá, e vai ler, ele fala para o rapaz, tão empolgado com aquilo, que ele saiu para ir para casa, né, depois lá da biblioteca, ele pega um táxi e o motorista é assim, um mulato, ele pega, senta atrás assim, fica olhando para o motorista e descobre que o motorista tem traços de uma foto do Machado. Né? Ele olha, fica olhando aqui e tal, né? Fala assim, né? Fala para o motorista, Machado de Assis, você conhece?
Claro, já transportei o doutor Machado muitas vezes. Né? Aí o professor fala, então o senhor é um prodígio. A gente faz o que pode. Né? Então, isso é fora da biblioteca. Né? Agora, o que eu vou ler para vocês é o momento antes, quando ele estava na biblioteca. Beleza. Depois da leitura, a gente encerra e passa para o próximo convidado. Muito obrigado. Ele morre no final? Antes de revelar para todo mundo, ele morre no final? Isso eu não posso contar. Se eu conheço essa literatura... Ele vai contar. Isso aí parece que é meio... Bem... Acho que mais para cá um pouquinho, né? Vou pegar mais o som, né? Deixa eu virar um pouquinho. Pois é, mas aí eu tampo aqui, ó. Isso. Mas agora vê. Alô? Deu? Então, só mais um... Pois é, isso que eu estou achando. Né? Tá bom assim? Dá para ler. Só mais um pequeno esclarecimento aqui para vocês entenderem um pouco assim, a dinâmica. Tá bom, não. Para vocês, está ouvindo bem agora? Para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica aqui do texto, né? Porque é um trecho, é um corte, né, lá no livro, mas é o seguinte, então, como eu já disse, a história, né, é narrada pelo rapaz. Então, aqui é a conversa, um trecho da conversa dele com o rapaz, e ele contando a conversa que ele teve lá na biblioteca, o professor. Né? Então, de vez em quando, dá uma interrupção, o rapaz faz um pequeno comentário e tal, né? Vocês vão para entender melhor. Então, vamos lê-lo. Então, começa aqui o professor falando. Bom, mas a hora que eu li, eu fiquei tão empolgado que eu olhei para uma moça que ia passando. Eu já a tinha visto algumas vezes na biblioteca. É uma moça já meio erada, com um rabo de cavalo. De égua, professor. Rabo de égua. Senão vão dizer que o senhor é machista. Ele riu. Eu olhei para ela, olhei assim para ela e disse, o Machado de Assis teve um filho. Ela parou, ficou me olhando, e então, meio sem jeito, com um sorriso meio envergonhado, disse, acho que o senhor está enganado. Não, eu disse, eu acabei de saber disso aqui agora. Machado de Assis teve um filho. O senhor deve saber das coisas muito mais do que eu, ela disse. Já vi o senhor aqui na biblioteca, mas acho que nesse ponto o senhor está enganado. Por quê? Eu perguntei. Porque o Machado de Assis não teve um filho. Ela disse, ele teve, foi uma filha. Filha? Filha, ela repetiu, balançando a cabeça e o rabo também. O rabo de égua, como quer você. Eu não, professor. As feministas. Foi uma filha, ela disse. Isso está no livro em que eu estudei na escola. Eu lembro até que ele fez uma poesia para ela. Uma poesia muito bonita. Acho que foi nos 15 anos dela. Você lembra do nome? Eu perguntei. Da poesia? Ela perguntou. Não, eu disse. Da filha. O nome... Bom, ela disse. O nome eu não tenho muita certeza. Não vou jurar que era esse. Mas, se eu não me engano, era Carolina. Carolina era a esposa dele. Eu disse, absolutamente. Ela disse, o senhor está muito enganado. Por quê? Porque ele não casou. Não? O senhor não sabia? Confesso que não. Ele era solteirão. O Machado?
Sim, senhor. Machado de Assis, o nosso grande poeta. Pois eu não sabia. Essa filha, a Carolina, ele teve como atriz de teatro. Não, perdão, agora fui eu que me enganei. Com uma atriz de teatro, foi um outro escritor. Não lembro agora qual. O Machado de Assis foi... eu agora não estou lembrando. Não tem problema, eu disse. Mas eu sei muita coisa sobre ele. Ela disse. Eu estou vendo, eu disse. Eu sei, por exemplo, que ele era muito fraquinho, esquelético, epiléptico, você quer dizer. Epiléptico? Epilético não é aquela doença que dá sapituca? Mais ou menos, eu disse. Se eu tivesse essa doença, como que ele tinha dado conta de escrever o que ele escreveu? É verdade, eu disse. Ele era esquelético, magrinho. Sei. No livro tinha até um retrato dele. Ele já bem velhinho, de barba branca. E mesmo fraquinho assim, ele viveu muito. O senhor sabe, né? Sei. Ele morreu com uns 90 anos. 90, 80, não sei bem. Sei que ele morreu bem velhinho. Se o senhor quiser, ela disse, eu posso procurar o livro. Não sei se eu vou achar. E aí eu empresto para o senhor. O senhor vem sempre aqui, não vem? Vem, eu disse. Às vezes, a biblioteca até tem desse livro, mas eu não lembro o nome. Não se preocupe, eu disse. É livro de escola, ela disse. Não precisa se preocupar. Os esclarecimentos que você me deu já foram muito importantes. Eu dei uma risada. De verdade? Ela perguntou. De verdade, eu respondi. O que eu ia responder? Que era de mentira? Realmente. Eu fico muito contente com isso, ela disse. Poder ajudar uma pessoa como o senhor, uma pessoa culta. Isso para mim é uma honra. Obrigado, eu disse. Bom, ela disse, eu já estava saindo, até qualquer hora, né? Até. Um bom final de semana para o senhor, para você também. E um Feliz Natal, né? Para você também, um Feliz Natal. Obrigado.